Olá pessoal, tudo bem? Então agora na aula 7 nós vamos começar a falar de operadores lineares, tá? Que é o termo comum de se usar aqui na análise funcional, né? Quando é algo linear de dimensão finita, em geral a gente costuma falar de transformações lineares, né? Aqui a gente fala de operadores lineares, mas é praticamente a mesma coisa, tá bom? Eu não vou rever aqui o que é uma transformação linear entre espaços vetoriais, porque isso já é assumido que vocês conheçam, tá bom? Então vamos começar é, falando de algumas coisinhas de notação, né, que a gente encontra lá no livro do Kreisig, que é bom de deixar mencionado aqui, né? Em geral, você tem o x e y espaços vetoriais, né? Eu tenho a transformação linear de x para y, tá bom? Que a gente vai chamar aqui de operador linear, esse é o termo comum que a gente vai usar aqui. Mas o livro do Kreisig ali, ele assume a possibilidade de que, mesmo que você tenha um espaço vetorial x, aqui eu não estou falando nem de espaços normados ainda, tá? De você ter um espaço vetorial x, de você definir um operador não nesse x todo, mas só num subespaço de x. Então ele toma cuidado às vezes de falar assim, né, que o t ele está definido no domínio, no seu domínio, que pode ser um subconjunto, né, um subespaço aqui de x, que pode ser inclusive ser próprio, pode não ser o x inteiro, e que vai no y, né? E às vezes ele denota aqui, né, a imagem do t contido y aqui, né? Então às vezes ele pode restringir aqui o contradomínio para forçar esse operador a ser sobre-ejetor, mas quando isso não for necessário, ele escreve só y, né? Então é comum a gente ter essa notação aqui, né? Assim, tá? Se porventura a gente tiver de alguma forma a definição de t não fizer sentido no x todo, mas só num subespaço menor, tá bom? Mas isso é uma questão de notação. Outra coisa clássica aqui, né? A imagem de um xzinho, ela costuma ser denotada sem o parênteses, tx, né? No lugar do t de x, tá bom? A gente colocaria só o parênteses se a gente precisar desfazer alguma confusão que essa notação pode ter. Por exemplo, né? Se eu for escrever t de x mais y, aí evidentemente se eu tirar esse parênteses fica meio estranho, né? Parece que eu estou fazendo outra conta. Então, se for só um elementozinho x aqui, sempre que possível, sempre que não causar confusão, o comum é não omitir os parênteses. Tá? E aí a gente só faz essa anotação assim. Muito bem, então esses aqui seriam os operadores lineares. Nós vamos estudar essencialmente operadores lineares em espaços normados. Essa vai ser a coisa que nos interessa mais, né? Vou dar dois exemplozinhos aí rapidinho, né? Exemplos, né, de operadores lineares. Eu vou dar alguns exemplos aqui em espaços de dimensão infinita, porque é aqui que a nossa discussão se concentra. Tá? Então, o primeiro operador, por exemplo, eu não estou falando nada de especial sobre os operadores, é só, na verdade, para a gente começar a se acostumar com o tipo de operador que vai ser mais relevante aqui para a gente. Né? Então, eu vou pegar uma função contínua aqui no intervalo AB, essa função é chamada de x, a imagem dela então vai ser o tx, esse tx é uma função também nesse intervalo, e essa função tx calculada num ponto t, eu posso pegar aqui o operador de integração. Eu vou integrar de a até t, né, essa minha função x, xu du, por exemplo. Né, é o nome para a variável aqui. Tá? Esse é o operador de integração. Integra uma função contínua, dá uma outra função contínua. E esse é o exemplo número 1. Né? Exemplo número 2, por exemplo, eu posso pegar os polinômios com coeficientes reais, talvez, né? Espaço dos polinômios com coeficientes reais. Veja que eu não criei uma notação específica para ele, polinômios em polinômios, em que a gente vai lá, a gente deriva. Tá? Então, se eu pegar o t aqui de um certo polinômio x de t, eu associo a ele a derivada, x' de t. Bom, note, né, eu não mencionei, porque eu acho que a verificação é simples, que esses operadores de fato são lineares. Né? A integral de uma soma é a soma das integrais, quando você multiplica por um escalar aqui na integral, a integral sai, então isso aqui é uma transformação linear. Mesma coisa com os derivados, né? Derivado da soma é a soma das derivadas e uma constante sai multiplicando. Tá? Então esses dois operadores aqui são de fato lineares. Okay? Nós estamos interessados basicamente, pessoal, no estudo de operadores que são limitados, que a gente vai ver que isso é sinônimo desses operadores serem contínuos, né? Em espaços normados. Então veja, o espaço normado vai ter uma métrica associada e portanto uma topologia. Né? E nós vamos estudar as transformações lineares que não são só lineares, mas são nessa topologia são contínuas. Tá? E a gente vai ver que essa é a mesma coisa que falar que elas são limitadas de acordo com a definição que a gente vai dar agora. Né? Então, definição. Então agora eu estou supondo que eu tenho espaços normados. Tá? Então aqui sejam x e y espaços normados. X e y
normados, tá? Um operador aqui T, definido no seu domínio, né? Que é um subespaço aqui de x, em y, opa, tá certo, não precisa ser assim não, né? Em y, ele é limitado, né? Se existe uma constante real, existe um czinho pertencente a R, tal que, né? A norma do t de x, ela não ultrapassa c vezes a norma de x. Claro que conforme a norma de x, pelo fato do operador ser linear, conforme a norma de x vai aumentando, né, a norma de t de x também vai aumentando, certo? Se multiplica o x por alfa, a norma aqui vai ficar multiplicada pelo módulo de alfa. Então, assim, esta norma do t de x, ela pode tender a infinito, né? Não tem como. Mas ela está controlada em relação ao tamanho de x por essa constante c. Tá bom? Então isso aqui vale para todo x. Esse c não pode depender do x, né? Então isso vale para todo x do domínio. Tá bom? É interessante para a gente, pessoal, a gente saber, né, quem que é o menor czinho que satisfaz essa igualdade aqui. Então note que o czinho ele tem que ser maior ou igual a essa divisão aqui, né? Para todo x no domínio, exceto o zero, né? Tirando o zero aqui. Tá bom? Então o czinho tem que satisfazer isso aqui. Então o menor czinho que satisfaz esse negócio é esse aqui. Qual é o menor c que satisfaz essa condição? É o supremo tx dividido por x, né? Em que o x está aqui, né? O x é diferente de zero, o x pertence ao domínio e o x é diferente de zero. Tá legal? Este númerozinho aqui, esta conta, né? Esse supremo dividido por blá blá blá, que é o menor número que satisfaz essa desigualdade aqui, ele é chamado de norma de t. Tá bom? Então isso aqui é uma definição. Isto aqui é definido por isso aqui, né? Estou definindo de assim. A norma de t é dada por esse supremo aqui. E não é difícil ver, pessoal, que como a transformação é linear, quando eu multiplico por um alfa aqui, a norma também vai ficar multiplicada pelo módulo de alfa, eu posso dar uma normalizada e considerar essa conta aqui só quando a norma de x é 1. Então essa é a mesma coisa que considerar que esse aqui é o supremo, né, dos tx, em que o x pertence ao domínio aqui, né, e que tem norma 1. Tá bom? Essa aqui é chamada a norma do operador t, né? Então essa é a norma do operador. Tá legal? E duas observações rápidas sobre essa norma de t, né? A primeira é a seguinte. Opa, tá aqui, né? É imediato aqui dessa desigualdade que a gente tem isso aqui. Então, coisa número 1, né? A norma de tx é menor ou igual à norma de t vezes a norma de x. Essa aqui é uma estimativa não muito espetacular, mas a gente vai usar várias vezes, né? E a segunda é que essa norma de t, como for definida aqui, satisfaz todos os axiomas de norma. Os axiomas de norma. Tá bom? Que a gente deu para espaços normados, né? Por definição, pessoal, se o meu t for operador nulo, ou se esse t aqui, né, tiver definido só no vetor nulo, aí a gente fala que a norma dele é zero. Tá bom? A gente define a norma como sendo zero se o domínio, por exemplo, for só o zero. Mas aí, claro que esse é um operador não muito interessante, a gente está definindo isso aqui só para ficar com a definição de norma completa para todos os operadores, tá? Então, operador nulo tem norma zero. Isso aqui satisfaz todos os axiomas de norma, ou seja, a norma é zero se e somente se o operador é nulo, em caso geral ele é maior ou igual a zero, né? Se você multiplicar um operadorzinho por um escalar alfa aqui, a norma fica multiplicada pelo módulo de alfa e satisfaz a desigualdade triangular também, né? Então, por exemplo, para ver a desigualdade triangular, né? Se eu quiser calcular o supremo aqui da soma de dois operadores, T1 mais T2x, quando o x tem norma 1, né? Então eu estou calculando o supremo aqui quando o x tem norma 1, dessa separação, T1x mais T2x. Tá? Pela desigualdade triangular aqui no espaço normado mesmo, que a gente já tem, isso é menor ou igual a isso aqui, né? É o supremo do T1x mais T2x. E esse supremo ainda separa, né? Independentemente aqui, eu posso calcular o supremo das normas de T1 de x mais o supremo das normas do T2x. Tá bom? Então tá aqui, né? Ó, isso aqui implica que a norma de T1 mais T2 não ultrapassa a norma de T1 mais a norma de T2. Tá? Então isso de fato é uma norma. E a gente vai usar essa norma depois para transformar
o conjunto dos operadores lineares num espaço normado. Tudo bem? Então essa é a definição de norma de um operador, aí definido num espaço normado. Espaço normado x e y, né, no domínio e no contradomínio. Tá bom? Exemplinhos, né? Então, começar uma coisa bem idiota, né? Idiota não, mas trivial, né? Trivial às vezes é um eufemismo para idiota em matemática, às vezes não, né? Mas aqui vai ser. Se eu tiver o operador identidade de x, né, x em espaço normado qualquer, que pega cada vetor e leva exatamente nele mesmo, é imediato verificar que a norma é 1, tá? É pela definição, ok? Segundo, falar de um exemplozinho, né? Então esse operador aqui é limitado, a norma é 1. O segundo operador aqui é o operador que a gente já falou, agora eu vou dar o nome dele, porque é de derivadas, né? Que pega os polinômios nos polinômios, né? Pega um polinômio x de t e leva para a sua derivada, tá bom? Esse operador aqui ele não é limitado, porque note o seguinte, o d do t elevado a n, né? Vou botar assim, né? Vou colocar assim, ele é n vezes, né? t elevado a n menos 1, alguma coisa assim, tá legal? E veja, aqui pessoal, você pode encarar o conjunto dos polinômios, né? Isso aqui você pode ver assim, né? É evidente que eu estou falando que os polinômios aqui são espaço vetorial, tá? Mas eu não estou falando que é nem a norma, né? Os polinômios, como eles são indensados, né? Você tem aqui um elemento que é o A0, mais A1t, mais a ntn, tá? Veja que isso aqui você pode associar a esse bichinho, né? Uma sequência. A0, A1, AN, tá? E depois você completa com zeros. Tá joia? Então isso aqui não deixa de estar dentro do L infinito, em que eu posso pegar aqui, por exemplo, a norma do Supremo. Tá legal? Então, com essa inclusão aqui, a norma de t elevado a n de qualquer um desses caras vai sendo 1. Tá bom? Então aqui veja que a norma desse cara aqui que tem tamanho 1 está sendo multiplicada por n, em que n aqui é o grau. Só que esse n pode ser arbitrariamente grande. Então este operador aqui não é limitado. Tá bom? Porque esse grau pode ficar arbitrariamente grande. Isso tem uma consequência, pessoal, que é relevante para o estudo de análise funcional, que é a seguinte. Apesar de eu ter dito para vocês que nós vamos nos concentrar aqui no estudo de operadores limitados, tem operadores muito importantes que não são limitados. Por exemplo, da derivação. Tá joia? Então, bom, tem essa dificuldade. Tá legal? Então, não vamos entrar em pânico por causa disso, mas né, tem esse probleminha aí. Coisa que a gente pode fazer que simplifica um pouquinho, né, para a nossa vida. Vamos fazer o primeiro teorema aqui. É que se o domínio tiver dimensão finita, todos os operadores são limitados. Tá bom? Então, teorema. Se a dimensão de x é finita, então todo operador linear, né, definido aqui assim, né? Vou botar assim, vai para simplificar só enunciado. T definido num x, vai para qualquer y, é limitado. Tudo bem? Demonstração. É o seguinte, vamos pegar uma base aqui. Isso aqui é meio que imediato, não é muito difícil não. Isso aqui é a base de x, não tem nenhuma ideia muito mirabolante, tá? Eu pego um vetorzinho agora x, que é a soma, né, dos alfa-i's e i's aí, indo de 1 até n, para certos escalares alfa-i's, como tem sido a nossa notação padrão, né? O operador, né, t calculado em x, né, pela linearidade aqui, vai dar o quê? Separando, né, vai dar o somatório aqui dos alfa-i's, t de i's, esse parênteses aqui não é necessário, né? Mas enfim, i igual a 1 até n, né? Que eu separo, isso aqui é menor ou igual, opa, faltou somatório do i de 1 até n dos módulos dos a's, norma t de i's, tá? E isso aqui, eu posso botar assim, vou fazer uma estimativa bem grosseira, né? Eu pego os EIs estão fixos, né? São os elementos da base. Então todos esses T's e EIs aqui tem uma norma conhecida. Então eu pego a maior delas, isso é menor ou igual ao máximo dos T de EIs aí, quando I varia de 1 até N, né? Vezes o somatório dos alfa-Is.
tá bom? Bom, eu queria que aqui, para mostrar que o operador é limitado, que fosse uma constante, o módulo de, a norma de Tx tinha que ser menor ou igual a uma constante vezes a norma de x. Aqui não apareceu exatamente a norma de x, apareceu a norma, a soma dos módulos desses coeficientes que definem o x. Aí eu lembro do lema não tão pequeno. Lema não tão pequeno. Tá? O que dizia o meu lema não tão pequeno? Né? Vou colocar já no formato que interessa para a gente. A soma desses módulos aí, dos alfaís, né? Isso é menor ou igual a 1 sobre aquela constante C positiva, norma de alfaís e is. Lembre-se, né, que isso aqui existia. Exatamente esse aqui é o enunciado do lema não tão pequeno. Né? A única diferença é que no nosso enunciado formal, esse C estava multiplicando aqui do outro lado. Tá bom? Mas aqui fica mais conveniente da gente escrever, porque substituindo isso daqui, né, agora quando eu pegar essa desigualdade aqui e jogar aqui, eu vou realmente ter alguma constante, né, que vai ter esse máximo aqui dividido por esse C, norma de x. Tá bom? Então o operador T é limitado. Joia? Então essa é a primeira coisa. Opa, essa aqui é a demonstração. Né? No espaço de dimensão finita, no domínio de dimensão finita, todo operador é limitado. Tá? Então essa é a primeira observação. É bastante simples, eu não quero, né, ganhar nenhum prêmio Nobel de definições, de teoremas com isso daqui. Muito bem. Definição agora do que é um operador contínuo. Tá? Então, de novo, se eu tiver aqui um operador T de x e y, ambos espaços normados, né, ele é contínuo. Vamos lembrar qual que é a definição. Ele é contínuo num certo x0, elemento de x, se, né, para todo epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que, né, a distância entre o x e o x0 menor do que delta implica que a distância entre o tx e o tx0 é menor do que o epsilon fixado. Tá bom? Então, isso aí era só a definição mesmo. E o nosso teorema é o seguinte. Contínuo ilimitado é a mesma coisa. Tá? E continuidade num ponto implica continuidade do operador todo, em todos os pontos do domínio. Ok? Então, teorema. Vou pegar T aqui, né? Um operador definido no seu domínio, né? Que supostamente está contido em X aqui, vai para Y, ambos espaços normados. Tá? Né? Então, nós temos o seguinte. A, X e Y, vou botar aqui, né? Normados. Ok? Primeira afirmação. T é contínuo, C somente C. T é limitado. E a segunda afirmação é que o T é contínuo em um ponto do domínio, C e somente C, o T é contínuo no domínio todo. Tá? Então, antes de montar a demonstração, né, desses itens, note o seguinte. O item B a gente não precisa fazer. Tá? Primeiro, claro, essa implicação aqui, né, a volta aqui do item B é trivial. Se ele é contínuo no domínio todo, ele é contínuo em um ponto específico. Mas a volta é a seguinte. O que a gente vai mostrar é assim. A continuidade é sinônimo de ser limitado. Tá? Então, se ele for contínuo num pontinho, a gente já vai mostrar que isso aqui é o suficiente para mostrar que o operador é limitado. Tá bom? Então, a gente assumindo a continuidade num ponto, a gente vai mostrar que o cara é limitado. E sendo limitado, ele é contínuo. Tá? Então, essa implicação aqui, ela vai decorrer, né, do item B, ela vai decorrer do que a gente vai fazer na demonstração. Tá legal? Na verdade, eu vou deixar uma parte como exercício para vocês aí. Porque eu não tenho vergonha de fazer isso, não. Demonstração. Tá? Então, a gente vai se concentrar especificamente no item A. E o que a gente fizer no item A vai tomar conta do item B. Então, assuma que T é limitado, tá bom? Então, seja T limitado. Seja T limitado. E eu quero mostrar que ele é contínuo, tá bom? E seja, então, epsilon um número positivo. Tá? Bom, eu preciso achar agora, né, a minha estimativa. Então, eu quero controlar isso aqui. Eu quero que Tx menos Tx0 para um x0 fixo fique menor do que um certo... Fique menor do que esse epsilon, né? Se o x estiver suficientemente próximo do x0. Pelo fato do operador ser limitado, eu posso escrever isso aqui. Tá? Isso aqui é menor ou igual a t vezes a norma de x menos x0. Tá bom? Então, olha só. Quem que é o delta que funciona? Eu gostaria que escrevesse isso aqui menor do que epsilon. Né? Então, para isso acontecer, quão perto do x0 tem que estar o x. Né? Então, basta para a gente que isso aqui
esse x menos x0 ele tem que ser menor do que meu epsilon dividido pela norma de t aqui, né? Quando eu multiplicar, fica menor do que epsilon. Então, esse aqui é o delta que funciona. Tá legal? Então, com esse delta aqui, acabou. Tá? E aí, veja que isso aqui funciona, na verdade, para mostrar continuidade em todos os pontos. Tá legal? Isso aqui não é uma coisa específica aí do x0 ou não, mas isso vale em geral. Tá? Portanto, a gente mostra que o t é contínuo. Tá? Então, isso aqui, o t é contínuo não só no ponto x0, ele é contínuo em todos os pontos. Tá? A continuidade, então agora é o seguinte, se o t for contínuo e você quer mostrar que ele é limitado, a ideia é geométrica, eu vou deixar o desenho aqui pronto para vocês, tá bom? Então seja t, agora, contínuo em x0. Contínuo em x0, tá bom? Então o nosso desenho é assim, né? Dado epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tá ok, né? A distância de x e x0 é menor do que delta, implica que a distância entre as imagens é menor do que epsilon, tá? E eu quero mostrar agora que esse operador é limitado, então dado um vetorzinho y qualquer aqui, né? Eu preciso, né, um yzinho aqui no x, eu preciso estimar a norma do ty em função da norma do y, não pode ser muito grande. Então o desenho é o seguinte, pessoal, ó. Tá aqui meu y, por exemplo, e tá aqui o x0, tá? Qual que é o controle que eu tenho sobre esse operador t? Eu sei aqui, ó, nesse raiozinho aqui em que a distância até o x0 é menor do que delta, digamos essa bolinha aqui, né, de raio delta. Se o x estiver aqui dentro, eu tenho controle sobre o tamanho dessa diferença aqui dessas imagens, né? Quando eu pego um vetor y qualquer aqui, eu estou teoricamente longe desse meu lugar aqui, dessa bolinha no qual eu tenho controle sobre o t. Tá? Mas a gente faz o seguinte, eu vou pegar esse y e vou dar uma normalizada nele, tá bom? Para que ele tenha, um múltiplo dele aqui tenha a norma delta, tá bom? Então eu vou pegar o y aqui, né? E transformar nesse vetorzinho aqui, quem que é? Ele é o delta vezes y dividido por yzinho, tá bom? Esse fulaninho aqui agora eu posso somar, se eu pegar o x0 e somar aqui, né, agora esse tantinho, tá bom? Esse deltazinho. Eu vou estar nesse vetor aqui, né? Eu vou ter aqui, esse ponto vai ser o x. Opa, devia ser paralelo, né? Esse cara aqui devia ser paralelo, esse aqui. Esse carinha aqui somado no x0, veja que eu vou estar dentro dessa bola aqui, tá bom? E aqui eu tenho um controle, então eu posso considerar esse vetorzinho aqui, né? Que é o x0 mais esse delta yzinho, e usar a estimativa que eu tenho aqui, tá bom? Você pode pegar uma coisa menor do que esse delta aqui para você cair realmente dentro dessa bola. Tá? Então, transladando esse múltiplo de y aqui para dentro dessa bolinha e usando essa condição, você consegue estimar a norma do ty, tá bom? Então, tentem fazer essa conta, ver se essa ideia geométrica aqui funciona. Né? Então, eu vou deixar isso aqui como exercício para vocês. Sai que o operador é limitado, tá bom? Tente fazer a continha e se der tudo errado, aí a gente conversa no nosso encontro ao vivo, tá bom? Como corolário disso, acho que cabe aqui nesse pedacinho aqui embaixo, corolário. Né? Corolário desse negócio. Então, primeiro, se eu tiver um operador limitado, se t é limitado, portanto contínuo, né? Seja t limitado. Então, se uma sequência em x converge para o x, então as imagens estão convergindo para o t de x, né? Porque sendo limitado ele vai ser contínuo. Tá? E além disso, essa é a observação número 1, né, do corolário, e a outra é que o núcleo desse operador é fechado. Tá bom? Isso é uma consequência topológica aí do operador ser limitado. Por quê? Porque o núcleo, lembre-se que o núcleo é a imagem inversa do zero. Tá? O conjunto unitário que só tem um vetor nulo é um conjunto fechado. E por uma função contínua, a imagem inversa de um fechado é fechado. Tá legal? Então o núcleo desse operador é um operador fechado. Ok? Então, essa é a primeira equivalência importante aqui para nós de operadores contínuos e limitados, que esses dois conceitos são sinônimos. Tá legal? Isso é uma coisa que a gente vai usar bastante. Muito bem, agora um teorema de extensão. Então
olha lá, teorema. Né? Seja T, vou começar com o operador aqui, limitado, tá bom? Defino o seu domínio aqui, contido em x, em y, limitado. Tá? E as hipóteses sobre os espaços são o seguinte: o x é normado, só que y além de ser normado, ele é completo, ele banda. Tá legal? Muito bem. Eu vou estender, então, toda vez que tiver um negócio assim, eu consigo estender se t existe uma extensão, tá? Uma extensão desse t, um operador que eu vou chamar de t tiozinho. Tá? Eu consigo estender para o fecho. Tá legal? Se não estava definido no x todo, ele vai para o fecho agora, e é em y. Tá? De tal modo que essa extensão, claro, ela coincide com a t, né? Porque é uma extensão, ela coincide com a t no domínio original, né? Ela é limitada, esse t tio é um operador limitado, e a norma dele é a mesma da norma de t. Tá? Então você estende sem modificar a norma. Tá bom? Esse é o teorema. Tá? E para isso a gente precisa só que o y seja de Banach, que o x não precisa ser. Muito bem, moçada. Como é que é a demonstração disso aqui, né? Para vocês pegarem a ideia. A construção é a mais natural possível. Você pega um x aqui que está no fecho. Então, se ele está no fecho é porque tem uma sequência que converge para ele. Tá? Então, existe uma xn, né? Tal que o xn converge para esse x. Você sabe que esse t, se você fizer essa conta aqui, ó, txn menos txm, né? Eu vou mostrar que essa sequência aqui é a sequência de Cauchy, né? Isso aqui é menor ou igual, pelo fato do operador ser limitado, a norma de t vezes o xm. Agora, note que isso aqui, quando m e o n ficam grandes, isso aqui fica pequeno, né? Porque já que essa sequência converge para x, a sequência desses xn é de Cauchy. Então, isso aqui fica menor do que qualquer epsilon que você quiser. E essa norma aqui é a norma de t, é um número, tá bom? Então, isso aqui, você consegue controlar o tamanho. Isso aqui mostra que esta sequência, essa desigualdade mostra que esta sequência dos txn é de Cauchy. Tá bom? É de Cauchy em y. Joia? E pelo fato do y ser Banach, que é o que a gente tá, a palavra que a gente vai usar é isso, né? Já que essa sequência de Cauchy ela converge para alguém, porque o y é completo, tá bom? Então o txn converge. Porque o y é Banach, ele é completo. Converge em y. Ele vai convergir para o quê? Bom, a ideia é que é óbvia, né, pessoal? Se tem um xn convergindo para um x, esses txn vão convergir para alguma coisa em y que você vai definir que é o tx. Tá bom? Então, esse txn aqui está convergindo para um elemento que você vai dizer exatamente que é a extensão do operador t, o t tio, em x. Tá legal? Bom, coisas que teriam que ser feitas de verificação aqui, que são mais ou menos triviais. Primeiro, que essa definição do t tio aqui, ela não depende da sequência que você pegou e converge para x. Tá? Então, a gente teria que fazer um trabalhinho de mostrar, mas isso é fácil. Tá? Se pegar uma outra sequência yn que converge para x, esse cara que está obtendo aqui é o mesmo. Tá joia? Então, um jeito fácil de fazer isso é assim, já que você tem duas sequências xn e yn que convergem ambas para x, você pode considerar uma sequência em que ela é assim, x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4. Essa sequência vai convergir para x também, tá? Vai ter duas subsequências convergindo para x, aí você mostra que não há ambiguidade nenhuma nessa definição, tá? Então, essa t tio fica bem definida, independentemente da sequência que converge para x que a gente pegar. Que ela é linear, pessoal, não tem dificuldade nenhuma também, porque você usa o fato que os txn estão convergindo para o t tio e o t aqui, né, definido esses xn, é linear, tá bom? Então, você pega o limite também e você mostra que essa t tio aqui, ela é linear. Última coisa é que, além disso, ela continua nessa extensão ainda é limitada e tem a mesma norma, tá joia? Então, anote o seguinte, isso aqui também, essa estimativa não é difícil, porque eu sei que o txn, né, ele não pode ultrapassar, né, a norma de t vezes a norma do xn. Tá? Agora eu faço o n tender a infinito aqui. Se o n tende a infinito aqui, o que eu vou obter? Né? O t tio, né, do x, que é para onde está convergindo esse lado aqui, ele tem que ser menor ou igual a essa norma de t, isso aqui é a constante, e isso aqui é x. Tá bom?
Então note que a norma de t já serve como uma constante para limitar o tamanho da norma do operador t-til. Tá? Então isso mostra que a norma do t-til não ultrapassa a norma de t. Tá? Evidentemente também, pessoal, isso não precisa fazer nada, que a norma do t-til tem que ser maior ou igual à norma de t, porque você está estendendo o domínio, então a norma pode aumentar, o supremo ali das normas pode aumentar. Né? Então essa aqui é de graça, essa aqui a gente acabou de deduzir, portanto a norma do t-til tem que ser igual à norma do t. Tá joia? Então esse é o teorema de extensão aí para operadores, desde que o contradomínio seja completo, né? O contradomínio seja de Banach. Joia? Finalmente, pessoal, como última definição de operadores lineares para finalizar aqui por hoje, eu vou definir o que são os funcionais lineares. Tá bom? Eles vão ser objetos de maior atenção para a gente na próxima aula. Inclusive, o nome análise funcional vem por conta do nome dos funcionais lineares. Tá? Um funcional linear é simplesmente um operador linear, pessoal, né? Cujo contradomínio é o corpo no qual o espaço vetorial está definido. Então, ou são os reais ou são os complexos. Tá? Eles são muito simples, eles têm várias propriedades aqui interessantes desses funcionais lineares que a gente pode definir, né, usar os funcionais lineares para definir, por exemplo, os espaços duais e os biduais e ver umas propriedades de espaço que a gente chama de reflexividade dos espaços, etc. e tal. E como o contradomínio aqui, né, KR ou C, com as normas usuais são espaços completos, né, a gente vai ver que isso é uma simplificação, né? Porque quando a gente considerar o espaço de todos os funcionais lineares aí, pelo fato do contradomínio ser Banach, isso vai simplificar um pouco a nossa análise. Tá joia? Então a gente vai falar um pouquinho mais de funcionais lineares e espaços duais na aula que vem. Tudo bem? Uma recordação que eu sugiro, né, que vocês façam, se tiver ficado um pouco enferrujado aí, é que nós estamos falando de operadores lineares, os funcionais lineares, e evidentemente que eu espero que esteja tudo na mente de vocês essa teoria toda de álgebra linear para espaços de dimensão finita, tá bom? Então, se tiver uma coisa que tiver escapado do cérebro de vocês aí, é bom recordar matrizes de transformações lineares, né, de funcionais lineares, aquela negócio de mudança de base, etc e tal. São coisas que eventualmente a gente vai usar, e quando a gente usar essas coisinhas de álgebra linear, vai ser uma menção muito rápida, tá? Eu não vou ficar recordando essas coisas. Tudo bem? Então, na próxima aula a gente vai falar de funcionais lineares. Por hoje, é isso aí, pessoal. Valeu!